quando a gente fala de improvisar, você já deve ter me ouvido falar, e você já deve ter ouvido falar ao longo da vida aí, se você busca aprender a improvisar, você deve ter ouvido falar que é importante que você tire solos, que você copie solos. Aí você fala, pô, mas eu não quero copiar ninguém, eu não quero ser uma cópia de ninguém. Saiba que se você pensa assim, você não é o único. É muito comum as pessoas pensarem assim, pô, não quero ser uma cópia de ninguém. Por quê? Porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe que uma cópia não vale muita coisa, né? A gente não quer ser uma cópia barata. Tipo, quanto que vale uma cópia de um quadro do Van Gogh? Não vale nada, né? Em comparação ao original, não vale nada. Então a gente não quer ser uma cópia, a gente quer ter a nossa identidade, a gente quer ter a nossa autenticidade, a nossa marca, né? Na música. A gente quer que as pessoas ouçam, que a gente toque e reconheça assim, é fulano de tal tocando. Né? Eu também não quero ser cópia de ninguém, ninguém quer. Só que as pessoas confundem bastante o que significa isso no que diz respeito à improvisação. Como assim? Uma coisa é você copiar e ficar só na cópia. Outra coisa é você aprender com as ideias de músicos mais experientes que você. Sacou? E é isso que é o objetivo de você aprender com os solos de pessoas que são melhores, pessoas que têm mais vivência, que já experimentaram mais, já estão mais tempo na estrada, já tem essa bagagem, né? Então, por exemplo, aprender as matrizes te leva a improvisar sem pensar em escalas. Inclusive tem um livro que se chama Roube como um Artista, do Austin Kleon, não sei se eu estou falando certo. Mas tem uma frase nesse livro que é muito legal, que é: finja até conseguir. Olha que interessante. Finja até se tornar um. Ou seja, você literalmente copiar os solos vai moldar a sua mão para que você se torne um igual. Percebe? Então, não se preocupe com isso. Se você está no início dessa jornada, aprendendo sobre essa linguagem, comece como um impostor mesmo. Até que você vai se tornar real. Até que você vai incorporar a sua linguagem, aquele fraseado, e você vai encontrar o seu caminho. Todas as grandes referências da história fizeram isso. Sabia disso? Então, não precisa ter medo. Por exemplo, quem são as grandes referências da história? Tem um trecho de uma entrevista do George Benson, que é um dos maiores, né, da história da guitarra jazz no mundo. E provavelmente vai continuar sendo, porque chegar no nível dele é um negócio absurdo. E ele tem uma entrevista em que ele fala assim, que o entrevistador fala para ele: mas como é que você pegou essa onda de blues, essas frases e tal? E ele literalmente fala assim: cara, eu copiei as ideias dos artistas que eu gostava, incluindo o Charlie Christian, que era um cara anterior, né? Wes Montgomery, aprendeu muito ouvindo. Então, se ele fez isso, cara, não tenha medo. E outra coisa, ele aprendeu os caminhos, as ideias, e ele foi dando a pitada dele, naturalmente. Eu também vi o Michel Petrucciani, que é um outro ícone da improvisação, falando exatamente isso. Falando com um cara numa entrevista, num workshop, falando assim, cara, o cara estava falando exatamente sobre identidade. Ah, mas eu não quero perder minha identidade e tal, eu não quero não ter a minha identidade ou perder. Peraí. Ele falou o seguinte, cara, isso é o tipo de coisa que não cabe a você. Você não precisa se preocupar, não é o estudo que você vai fazer. O seu dever de casa é entender o que o Bill Evans fez. Só toca o que ele fez. E a sua identidade vem naturalmente. Olha que interessante. Inclusive, isso aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu tirei um solo do Pat Martino, que se chama, na música Days of Wine and Roses. Eu tirei esse solo. E as frases são muito boas. Inclusive, muita coisa do que eu toco hoje ainda vem desse solo. Eu tenho essa conexão com essas frases. Deixa eu ver um negócio aqui, tá tudo bem.
Eu tenho essa conexão com essas frases desse solo até hoje. Eu aprendi muito com isso. Só que o mais interessante é que anos depois eu fui ensinar a frase para um aluno meu. E quando eu fui ensinar a frase, não tinha nem DNA da improvisação, não tinha nada disso ainda. Isso foi em 2015, por aí, que eu fui ensinar a frase. E eu falei, olha só essa frase aqui do Pat Martino. Eu estava falando exatamente sobre isso, cara. Não se preocupe com a sua identidade, se você vai ter... Você só precisa repetir as frases. E essa aqui, por exemplo, é do Pat Martino. E eu toquei a frase do Pat Martino e mostrei para ele falando, olha só, essa aqui é a frase do Pat Martino e tal. E depois eu falei assim, olha só, vamos ver ele tocando? E eu coloquei a gravação. E não era exatamente aquilo. Olha que interessante. E eu jurava que eu estava tocando na íntegra a frase do Pat Martino, mas na verdade eu já tinha ao longo do tempo dado um outro sabor. Já tinha outras notas ali, entende? Ou seja, aquilo passou a ser meu. Eu peguei aquelas ideias e comecei a criar o meu jeitão de tocar. E isso é muito importante de você ter em mente, porque é o processo natural de todas as pessoas. Por quê? Porque a improvisação é uma língua, não é? A improvisação é como se fosse uma língua. Eu ouvi falar isso aí um monte de vezes e eu também falo o tempo todo, né? Improvisação é uma língua que você aprende, que você tem que aprender. E quando você vai aprender uma língua, você precisa saber as coisas que tem naquela língua. Agora, para pensar numa coisa. Tipo, já parou para pensar que o alfabeto em inglês, ele é o mesmo do nosso. Mas se você não fala inglês, você acha que você consegue aprender inglês só juntando as letras para formar as palavras sozinho, ou você prefere aprender as palavras? Olha que interessante. Aqui eu estou falando especificamente do parâmetro linguagem. E aí no que diz respeito ao método DNA da improvisação, mais especificamente estou falando de matrizes. Então pensa comigo, o alfabeto da língua inglesa não é o mesmo do português? É o mesmo. Então agora, você acha que você consegue sozinho juntar as letras e formar as palavras se você não sabe falar inglês, obviamente, né? Se você sabe, aí você já vai saber como junta. Mas se você não sabe, você acha que você conseguiria juntar as palavras sozinho, criar, ou você precisa de referência? Você precisa de referência. Inclusive, nem só com as palavras, isso nem é o suficiente, né? Senão todo mundo aprenderia com um dicionário. O dicionário tem as palavras ali, você pega as palavras e falaria inglês, mas na verdade a gente ainda precisa de estruturas maiores para a gente conseguir aprender. A gente precisa aprender essas estruturas e também internalizar essas estruturas para conseguir falar sem ficar pensando nas palavras e improvisar a mesma coisa. Por isso que eu digo que só com as escalas são muito estruturais. Você não vai saber como combinar para soar musical. Então o que você faz? Você pega de quem já sabe. Como é que eles fazem? Entende? Inclusive o processo do DNA foi esse. Foi de já peneirar esses solos. Eu fui garimpando esses solos que eu tirei ao longo da minha vida e fui percebendo o que acontecia com muita frequência. Eu falei, bom, isso aqui o cara tem que saber. Eu criei estudos, treinos para o cara internalizar aquilo para chegar a improvisar sem pensar em escala. Improvisar sem pensar em escala é a mesma coisa. É você internalizar. Por exemplo, se a gente está falando de inglês, né? Por exemplo, quando você fala em inglês, não sei se você fala inglês, mas mesmo se você fala ou se você não fala, é só uma frase, vai dar como exemplo, vai servir muito bem. Em inglês você fala, por exemplo, assim, quando você pergunta quantos anos você tem, em inglês você não fala assim, você fala, how old are you? Olha que louco. Se você for traduzir o pé da letra, quão velho você é? Pô, em português soa até mal, né? Tipo, perguntar pro cara isso, né? Quão velho você é? Mas em inglês é assim que se fala. Você não vai falar igual português. E se você fosse falar igual português, você teria que falar how many years do you have? Quantos anos você tem? How many years do you have? Agora, se você falar isso para um cara que fala inglês de língua nativa, um americano, um inglês, ele vai entender outra coisa. E se você provavelmente se você perguntar para ele how many years do you have, ele vai dizer I have two. Ele vai dizer eu tenho 2. Pô, mas como assim? Porque ele não está ouvindo anos, ele está ouvindo years. Porque essa estrutura nunca vai conectar na cabeça dele como uma coisa relacionada a quantos anos você tem, sim, quantas orelhas você tem. Ele vai até achar super estranho. Então, o que eu quero dizer é, a estrutura
tem a ver com a linguagem. Por isso que se eu te dou só as escalas, provavelmente você vai ficar tentando, não vai conseguir criar muita coisa. Você não vai conseguir criar coisas interessantes. Entende? E o mais interessante é que quando você começa a tirar os solos, a gente quando antes de eu tirar os solos, eu achava que realmente os caras estavam criando tudo do zero e tal, e que cada um combinava de um jeito. E, de certa forma, isso existe um pouco disso. Mas quando eu comecei a tirar os solos, eu comecei a perceber padrões que acontecem em todo o solo. É impressionante. Então, tem certas estruturas que fazem parte da linguagem. Quando você tira os solos, você vai aprender as matrizes. Você está aprendendo e internalizando o jeito certo de falar a língua da improvisação. Depois que você já estiver improvisando, aí você cria. Mas no início, não é o momento. Percebe?